Oi, Olá a Dri, tudo bem? todos! Eu tô bem. E como é que você tá? Tô bem também, Dri. E hoje vai de óculos ou sem óculos? Hoje eu vou de óculos, é que depende do meu humor, né? Depende do meu Ah, humor. é? Percebe, né? Mas hoje eu vou de óculos, hoje eu vou de óculos. Pois é. E por falar em humor, hoje a gente tem um tema mega importante, que, aliás, algumas pessoas que assistiram aos nossos outros encontros falaram para mim: olha, não vejo a hora de vocês falarem sobre isso, porque eu estou bastante interessada nesse assunto. Então, vamos lá. E hoje a gente vai falar de um tema, mas antes de começar a falar do tema, Carol, eu queria pedir para o pessoal curtir aqui as nossas conversas, partilhar, porque a gente está falando aqui de temas que pode ser importante para muitas pessoas. Então, quanto mais vocês partilharem os nossos conteúdos, isso vai auxiliar muitas pessoas, mesmo que você não saiba que está auxiliando. Então, passa esse conteúdo aqui para frente. Tá. Tá aí. Lembrando outra coisa, que as nossas conversas aqui, elas não substituem psicoterapia, tá? Então, é uma conversa pontual de aproximadamente 30, 40 minutos, mas que a psicoterapia, ela é um tratamento individualizado a partir do que você traz, a partir das tuas vivências. Então, o conteúdo que a gente trouxe aqui, o conteúdo sobre o qual nós vamos conversar, ele não substitui psicoterapia. Procurem a Carol, né? Me procurem para a gente fazer um atendimento ou qualquer outro especialista da sua confiança também, para que a gente consiga fazer um atendimento especializado para você. Exatamente. A gente pode ajudar, dar um auxílio, trazer informações relevantes, mas não substituir ali o que eu chamo de preventivo, né? Não espere a água subir, subir, subir para que você procure ajuda, né? Então é importante a gente estar preparado, estar emocionalmente mais estável, com mais autoconhecimento sobre nós mesmos, né? Do que, enfim, acontecer alguma coisa mais para frente, né, Deli? Isso mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais rápido a gente decide, mais rápido a gente se recupera de problemas, né? Então E, é, vamos lá. e é até uma coisa interessante, porque tem muitas pessoas que falam assim, então, cara, eu tô bem. Eu tava mal há 3 meses atrás, mas aí eu fiz terapia esse tempo, agora eu tô bem. Só que é aquilo, a vida é imprevisível. Hoje você tá bem, você não sabe o que vai acontecer amanhã ou na semana seguinte. Aí, tipo, tive uma semana boa, terapia deixa. Aí 2 semanas depois vai ser alguma coisa ruim, porque imprevistos acontecem, e aí você vai recorrer à terapia. Então, assim, isso também é um ponto a ser pautado, né? As pessoas só procurarem a terapia quando literalmente estão é, passando por um período difícil só, mas isso é imprevisível também, né? Então, é até um preparo para você lidar com esses momentos da melhor maneira possível. Pois é. Então vamos lá, Carol, qual é o tema de hoje? Nosso tema de hoje é um tema que acho que muitas pessoas vão se interessar, se identificar, infelizmente, né? Mas na sociedade que a gente está, é uma doença do século, né? Infelizmente, tem esse rótulo aí pelas pessoas, tem atingido muitas pessoas jovens também, que é a depressão, né? A depressão, que está muito vinculada ali à ansiedade também, são assim, são causas que a gente está vendo muito hoje em dia. É, eu vejo principalmente na questão dos adolescentes, assim, sabe? Perdidos e sem um rumo na vida, ou frustrados, e nesse processo depressivo. Pois é, e pessoal, vamos quebrar alguns paradigmas aqui, né, do que muitas pessoas imaginam que seja depressão. Vou até fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Vou pedir para vocês, quem puder fechar os olhos e imaginar, ou simplesmente imaginar, qual é a característica de uma pessoa com depressão para vocês? O que que vocês imaginam aí? Faz aí o desenho da pessoa com depressão. Então, que imagem vem à mente? O que que vocês imaginam que seja? Coloca aqui nos comentários para a gente entender quais foram as imagens, as percepções que alguns de vocês tiveram.
E aí eu digo para vocês que nem sempre é o que a gente imagina, né? A Carol, ela Uhum. falou que isso acomete inclusive adolescentes, né? E eu vou um pouquinho mais além. Pessoal, existem crianças com depressão e que a gente muitas vezes não percebe. E aí a gente vai explicar um pouquinho quais são os principais sinais. Então, muitas vezes a gente imagina aquela pessoa cabisbaixa, o tônus mais retraído, mais cansada, enfim. E nem sempre é assim, né, Carol? Tem pessoas que estão super Exatamente. adequadas socialmente, seguem sorrindo, bem-humoradas, mas existem nuances muito delicadas que a gente percebe que tá tudo bem. Exatamente. Isso é chamada depressão silenciosa, né? Que é quando a pessoa ela consegue, porque assim tem pessoas que é muito notável, assim quando elas estão, porque elas estão ali na cama o dia inteiro, não conseguem sair, não tomam um banho direito, não estão se cuidando e só que tem os funcionais, os depressivos funcionais, que são aqueles depressivos que eles conseguem fingir, né? Eles conseguem fingir, eles conseguem trabalhar, eles conseguem viver a vida deles normalmente, porém por dentro Uhum, eles estão muito mal. Inclusive, para quem não conhece, tem uma série que é Ginny Georgia. uhum, E o que acontece nessa série é tem dois personagens que são irmãos gêmeos. Gêmeos não, irmãos. Se são gêmeos ou não, enfim. Mas um reflete a depressão que é escancarada, que todo mundo consegue ver que ele tá muito mal. A uhum, família dele consegue ver que ele tá muito mal. E a irmã dele, ela passa por uma depressão, mas uma depressão silenciosa, porque ela consegue ser uma pessoa funcional. Inclusive, tem até uma fala que ela fala: Eu não posso ficar doente, não posso ficar mal. Porque o Marcos, que é o irmão dela, já está assim. Então, é como se ela guardasse. Então, assim, ela consegue pintar, ela consegue ir pro colégio, ela consegue fazer a vida dela normal, é, mas ela tem essa questão interna muito grande. E ele não, ele já externaliza muito. E aí eu fico até numa reflexão, qual será que é pior, né? Eu não, acho que não tem essa questão de qual é pior, as duas são muito ruins. Porque você tá guardando, 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 não compartilhando com ninguém, que hora que isso vai soltar? Que hora que isso vai explodir? Né? E ele tem esse lado de ficar tão vulnerável, tão ele exposto à depressão que ele só pá, se jogou na depressão e virou algo visível. Mas tem essas duas pessoas. E até uma questão que quando eu tive um período também com depressão, minha mãe falava, uai, mas você tá com depressão e você tá saindo? E aí me fez refletir muito, porque eu não falei, né? Porque eu acho que não dá pra gente discutir muito isso, assim, né? Mas eu tinha o discernimento de que muitas pessoas, elas estão sim com depressão e acabam usando festa como válvula de escape, acabam usando coisas para distrair ela daquela depressão. Mas só ela sabe dentro dela o que está passando, né? exato. E tem pessoas que se entregam completamente e vivem aquilo ali 100% e acaba ficando difícil porque a depressão, mesmo sendo muito ruim, também traz uma zona de conforto para muitas pessoas. Uhum. Pois é, então, quando a gente fala, assim, né, da depressão visível, que é a pessoa que chega já num tônus, quando a gente fala tônus é a postura, né, aquela postura já mais cabisbaixa, atividades rotineiras se tornam muito mais difíceis de serem concluídas. Pessoal, tomar banho fica muito. Eu preciso levantar, eu preciso me arrumar, eu preciso ir para o trabalho. Isso vai ficando muito difícil, né? Para algumas pessoas que já estão num quadro mais avançado de depressão. E, e tem os outros quadros, sim, de pessoas que precisam sair, né, para ver outras pessoas, para ver colorido, para poder ter maior estímulo, e outras pessoas que realmente não conseguem, são totalmente aversivas a qualquer outro estímulo que as leve a, a, que as leve a ter uma sobrecarga emocional, né? Então, como a Carol falou, assim, existem vários tipos de manifestação e não significa que um seja mais ou menos
difícil de lidar ou mais ou menos grave do que outro, né? De qualquer forma, a depressão ela vem e se a gente não cuida nos primeiros sinais, isso pode se transformar em algo crônico. Carol, você falou algo super importante. Muito da nossa depressão, muito, né, dos casos de depressão que nos acomete, aí a gente se inclui, né, porque somos todos humanos, pode atingir qualquer Com pessoa. certeza. Aliás, asterisco, caveirinha aqui, ó, asterisco, pode atingir qualquer pessoa. Não está vinculado a quem é mais religioso, ou quem se cuida mais, ou aquele que vai para academia todo dia, ou Gente, mais estudioso. Vai chegar teve se a gente não caso, se cuidar. teve o caso do padre Marcelo Rossi, que é um Uhum, padre famosíssimo, e ele teve uma depressão muito bizarra. Eu não sei se você chegou a ver o sim. antes e o depois dele, então a gente vê realmente que ninguém tá livre disso, né? E eu acho que às vezes o mais triste é a gente olhar para trás e falar, nossa, mas eu era outra pessoa. E você acaba virando outra pessoa mesmo, né? Eu acho que até em certos momentos, assim, que eu percebo atendendo, muitas pessoas falando a mesma coisa. E eu já tive essa reflexão. Nossa, que vontade de ser criança. E não é pelo fato de que não tinha que pagar conta nem nada. Claro que isso é um bônus, mas era pelo fato de não sentir as coisas que um adulto, um adulto assim, vamos dizer assim, que tem maturidade, porque né, nem todo adulto tem maturidade. Uhum, É legal a gente ressaltar isso, mas você tem um discernimento, você tem uma maturidade que às vezes é muito dolorida. Você começa a viver coisas que na infância você não vivia e você sente dor, você sente frustração, você sente muitas coisas, questionamentos, dúvidas internas, conflitos internos, né? uhum, Que, enfim, você começa a refletir muito, a ter às vezes medo do futuro, medo de não ser capaz, se comparar aos outros. E isso tudo começa a vir na fase quando você está saindo da adolescência, ou até na adolescência, na fase adulta ali. Então, é, a tendência ali de você ter essas experiências assim, e quanto mais experiência, você cria mais uma resiliência. Só que até você criar essa resiliência, você tá vivendo aqueles momentos de dor. Claro que chega um momento que eu acredito que você chega no momento de não, eu aprendi a lidar com desafios, sei que é uma fase, sei que vai passar, sei que eu sou mais forte, é isso, e você vai criando resiliência, maturidade, mas até você chegar nesse ponto também tem um processo, e esse processo é muito doloroso. Eu falo muito que, pelo menos pra mim, foi muito doloroso o fato de sair daquela Carol com um pensamento muito ingênuo nas pessoas para aquela Carol que teve que quebrar a cara com amizades, com familiares, com relacionamentos para entender que a vida é assim. E aí eu acabei criando realmente uma resiliência, mas veio diante de muita dor e frustração. E aí você tem que ser uma mulher de ferro para você não sentir isso, pelo menos por uma fase. uhum. Pessoal, então a gente está percebendo aqui, pela nossa conversa, que a depressão ela também pode ser desenvolvida. Enfim, a depressão ela é um fator biopsíquico e social, né? Ela tem vários fatores, então, fatores biológicos, porque existem sim questões hormonais, questões Hereditárias. neuroquímicas, hereditárias, né? Então, tem questões que nos levam a desenvolver o quadro. Muitas mulheres chegando na fase pré-menstrual ou depois do parto, né? O pós-puerpério, ou a fase do puerpério, né? Ou a fase da gravidez, enfim, muitos hormônios são produzidos e de uma cascata imensa de mudanças no corpo. Então, tem sintomas depressivos, porque tem distorções de pensamentos também, né? Deixa, principalmente a dopamina, que é um hormônio responsável por muitas coisas da nossa vida, inclusive até pelos nossos movimentos mais simples, né? Até pelos nossos movimentos mais simples, a dopamina ela carrega muito da nossa vivência. Então, se a gente passa por modificações
neuroquímicas, isso afeta também a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos colocar diante dos problemas, e aí pode acarretar depressão. Fatores psíquicos, a forma como eu penso as situações à nossa volta. Então, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência, e eu vou interpretar aquela vivência de diversas formas, principalmente da forma como eu aprendi a interpretar. Então, se eu estou vendo um dia de sol, eu posso falar assim: opa, dia perfeito para sair, andar de bicicleta, fazer feira, enfim. Ou eu posso olhar para o mesmo dia de sol, o mesmo fenômeno, a mesma experiência, e pensar assim: poxa, vai queimar minhas plantinhas, o sol vai, me incomoda, não vou conseguir fazer nada nesse dia de sol, tá me incomodando. Enfim, eu posso ter pensamentos diferentes sobre um mesmo acontecimento. Então, esse é um fator psíquico. E social, quando a gente vive num contexto onde pessoas também não contribuem para uma boa experiência, né? Então, por isso que a gente fala que isso pode acometer crianças, né? Crianças que vivem em ambientes conflitivos o tempo todo, adolescentes que não são devidamente acolhidos nessa transformação, né? O cérebro ele vai passando por muitas transformações ao longo da adolescência. Então, se não tem esse acolhimento, se não tem uma boa interpretação do que está acontecendo à sua volta, adultos, né? E também idosos. E aí eu chamo a atenção aqui para os idosos, porque é, o cérebro igualmente passa por transformações. Além disso, o idoso ele já está encarando a finitude, né? O fim, o encerramento de ciclos, o encerramento de muitas coisas. Então, a interpretação dessa experiência, do que de fato está acontecendo, pode ficar enviesada. Então, se a gente não tem o cuidado biopsíquico e social nas fases da nossa vida, a depressão ela pode vir fazendo uma avalanche aí de problemas para nossa vida. E uma questão também, né, Audrey, que eu percebo muito, né, com muitos pacientes, e até no início, quando eu era bem menor, eu tinha essa questão também de uma resistência na questão de medicamentos, né? Então, assim, eu não tomava nem medicamento para dor, porque eu falava, ah, não, eu não preciso, eu tenho que me acostumar com isso, não queria tomar remédio por nada, nada, nada. E depois eu fui vendo a importância, né? E muitos pacientes relatam que têm medo de ficar viciados naquele medicamento e tudo mais. Então, ainda mais quem nunca tomou assim, e aí já está numa idade muito avançada e tem aquele medo, aquela resistência ali de tomar aquele remédio. E a importância, né? E também ter o discernimento que você vai tomar um remédio sendo acompanhado, né? Não é para você tomar qualquer coisa que você vai ver na internet. E não, né? Ter um acompanhamento ali e entender que, na maioria das vezes, você vai tomar um remédio não na forma vitalícia, mas por um tempo, para que você fique bem, né? Então, tendo o tratamento adequado para que você se recupere e consiga ter uma vida saudável, consiga ter uma vida produtiva, né? E esses dias eu até tive uma sessão com um rapaz que veio me relatar que ele estava muito mal e tal, não estava conseguindo atingir os objetivos que ele queria no trabalho. Só em compensação, ele estava tão focado, tipo, tem que conseguir dinheiro, que ele estava dormindo 2, 3 horas por dia. E trabalhando numa escala de 7 por 7. 7/7. Então, assim, como que você vai ter um dia produtivo, um rendimento produtivo no seu trabalho se você não dorme? Então, assim, às vezes é necessário você ter um remédio para que te auxilie nesse processo que você está ansioso e não consegue dormir, mas entender que não é algo vitalício. É algo que vai te ajudar um período de tempo até você voltar a uma rotina mais calma, mas que essa rotina calma vai te ajudar, inclusive, a você ter um rendimento melhor no seu trabalho. E aí, consequentemente, sua vida vai entrar nos eixos, né? Então, a importância também dos medicamentos também, né? Porque eu já fui uma pessoa que tive essa resistência e hoje em dia eu vejo a importância. Eu vejo que, claro, a gente não pode generalizar, tem pessoas que têm remédios para tomar para sempre, e mesmo assim tá tudo bem, né? Isso não é o fim da vida da pessoa, claro que não, né? A gente vê muitas pessoas que têm que tomar e tá tudo bem, né? Mas também tem muitas pessoas que
que não entendem que é por um curto período de tempo até que você se estabeleça. E a importância disso, né, Adri? Uhum. E, pessoal, vamos quebrar esse tabu, né, de que se você vai para o psiquiatra, eu acho que isso é fruto de muito preconceito que houve lá no passado. Então, o psiquiatra, ele é um profissional da medicina, muitas vezes, né, em sua grande maioria, muito competentes, assim, eu tenho boas experiências com colegas da psiquiatria, aliás, eu gosto de falar da minha clínica extramuros, né, eu trabalho de forma interdisciplinar, então eu entro em contato com os psiquiatras para a gente entender qual é o melhor tratamento, claro, não falo do medicamento, porque não é a minha área, embora eu conheça da psicofarmacologia, mas para mim é importante saber como atua a medicação, mas é o profissional da medicina, e aí vamos dar o devido crédito, né, para cada profissional. Estuda por farmacologia, mas não temos essa questão de dar um laudo psiquiátrico com um Isso, remédio, não pode. a gente não receita, exatamente, tá? Então, assim, e são profissionais que eles vão explicar muitas vezes como a medicação vai atuar no teu cérebro, né? E aí eu explico muitas vezes para as pessoas, assim, pessoal, vamos pensar no nosso cérebro como motor, né? A nossa máquina humana vai funcionar a partir desse motor. Então, tudo que a gente faz, né, desde que seja pegar uma caneta, beber água ou pensar uma situação, passa por esse motor chamado cérebro. Então, o psiquiatra, ele é o profissional que vai cuidar da estrutura desse motor para que os nossos pensamentos e as nossas ações possam nos conduzir para um objetivo saudável, funcional. Então, quando a gente fala de encaminhamento ao psiquiatra, é para que você organize os teus pensamentos, senão você vai para a psicoterapia e a tua máquina não está organizada, né? O teu motor não está organizado, vai ser muito mais difícil assimilar os novos conteúdos em psicoterapia. Então, não tenham esse tabu ou esse preconceito em relação à psiquiatria. Tem muita gente que até escolhe o neurologista para ir antes do psiquiatra, que é importante também, mas só para não ter ali no seu histórico que foi ao psiquiatra. Pessoal, eu já fui ao psiquiatra, precisei fazer um acompanhamento, porque eu estava percebendo que as minhas disforias pré-menstruais, elas estavam muito fortes, né? Então eu sabia que tinha algo diferente comigo, e aí eu fui, tive uma ótima conversa, uma conversa excelente com a minha psiquiatra e a minha ginecologista, e nós entendemos nesse momento quais eram as minhas dificuldades. Em psicoterapia, eu consegui observar quais eram essas dificuldades, consegui observar quais eram os meus pensamentos, os principais gatilhos nesse período e não precisei de remédio para isso, tá? Então, assim, foi E, um encontro muito saudável para entender. Quando eu tive a consciência, tá? E sim, pessoal, psicólogos também fazem psicoterapia, porque a gente cuida da nossa máquina, do nosso motor como um todo, tá? E aí, quando eu tive consciência do que estava acontecendo, eu falei, opa, tá, já sei como manejar isso. e é muito essa questão também, né? Porque a neuropsicologia, ela vai muito nesse encontro, né? Os testes psicológicos. Porque, por exemplo, se você faz o acompanhamento com um neuropsicólogo e ele aplica alguns testes, às vezes você consegue ter uma leitura ali da pessoa e resolver nas sessões mesmo de terapia, e aí você não precisa recorrer a um medicamento, porque às vezes só a terapia você já consegue entender a questão, né? Então tem essa questão que eu acho bacana. Eu gosto bastante de neuropsicologia porque tem esse lado muito bacana de testes psicológicos, neuropsicológicos, que aí você consegue é, Avaliar remediar. quais são as funções do teu cérebro, como o teu cérebro está Exatamente. funcionando como um todo, né? Exatamente. Aí você consegue ver, por exemplo, o nível de agressividade da pessoa, nível. Atenção, Exatamente. E aí você memória. pode tratar isso nas sessões e ver o motivo daquela pessoa estar com um índice de agressividade muito alta, né? O que aconteceu para ela estar com aquilo, e nananana. E aí, durante as sessões, você já tem
um know-how, você já tem uma ideia, e aí às vezes não é necessário, né, que você tome algum medicamento para isso, porque você pode tratar na terapia. Mas são Uhum. casos e casos, né? Exato. Sempre bom a gente ressaltar que são casos e casos. Sim, sim, eu acho que foi legal a gente dar essa explanação para o pessoal entender que é um preconceito não buscar psiquiatria, muitas vezes, tá? Então, assim, pessoal, vamos reconhecer aqui os primeiros sinais da depressão, porque, como a Carol falou, é silencioso, mas é legal a Hum, gente trabalhar já nos primeiros sinaizinhos. Então, começou a sentir cansaço, irritabilidade, quando poucas coisas, né? Coisas simples se tornam muito uma irritáveis. tempestade no copo d'água. Isso, perda de interesse por atividades. E Então, quando antigamente também você tinha interesse, e aí você para de ter interesse, é um para, parâmetro, então coisas que você tinha interesse você não tem mais. você Uhum. não tem mais prazer, você começa a ficar desanimado, você começa a querer ficar mais sozinho, você começa num nível de você ter cansaço excessivo também, de você se levantar para fazer uma coisa que tomar banho, escovar o dente, você começa a não querer mais falar muito com as pessoas, ficar mais introspectivo, né? Tem esses sinais, mas como eu falei também, tem aqueles depressivos que muitas vezes tem até vídeos de alguns que no TikTok, tá? Que mostra assim, pessoas sorrindo, assim, é uma trend. O TikTok é cheio de trend, né? Que Uhum. já de saúde mental aqui, eu já dei vários exemplos aqui nos vídeos daqui do canal. Por exemplo, 3 meses antes dessa pessoa deixar a gente. E a pessoa sorrindo, dançando. Aí 2 meses depois, um mês depois, 3 semanas depois, 2 semanas depois, uma semana depois. E a pessoa não aparentava. Ela tava ali sorrindo, ela tava ali curtindo. E ela cometeu suicídio. Pois é, então assim, quando tudo, né, pessoal, se torna muito cansativo, mas E a pessoa exaustivo. exaustivo, né? E a pessoa ainda continua lá sem ter. Por isso que eu falo que, além de biológico, psíquico, tem também o fator social. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente não tem para quem conversar, não tem para quem, com quem dividir, aliás, né? A gente olha e fala, poxa, se eu falar para essa pessoa, ela vai tirar um sarro da minha cara. Se eu olhar, se eu falar para essa pessoa, ela vai achar que é falta de Deus. Você fala assim, ai, deixa eu guardar aqui quietinho, né? Se eu falar para minha psicóloga, ela vai falar mais algumas coisas que eu não estou afim de ouvir. Então, assim, a pessoa ela vai se fechando também em função dos próprios pensamentos, né? Pode ser sim que existam pessoas que vão ouvi-la, mas ela vai se isolando também, né? Primeiro porque o contato social ele fica algo muito estressante, né? A irritabilidade vai vindo de uma forma muito cada vez mais a gotinha no copo d'água, né, Cá, como você falou. E muitas vezes a pessoa fica doente, ó, no podcast anterior a gente falou sobre burnout, tá? Que é relacionado ao trabalho. A depressão nem sempre está relacionada ao trabalho. Então é uma exaustão com qualquer coisa. Pessoal, prestem muita atenção em mães, né? E eu acho que é uma das figuras que necessitam, claro que homens também, pais também, mas é uma figura que necessita de muita atenção quando de uma mãe carinhosa, afetiva, ela passa a ser mais agressiva, ela passa a perder paciência com as crianças, eh, ela passa a querer se isolar, querer ficar mais sozinha, não quer falar sobre isso, então, porque vai de um excesso de dedicação, aquela mãe extremamente responsável pela sobrevivência dos filhos, de repente ela fica num estado de irritabilidade muito forte. Eu gosto de pedir para que as pessoas prestem atenção e principalmente prestem ajuda, auxílio, tá? Não significa que vocês vão cuidar da criança, mas às vezes essa mãe só precisa de um tempo no parque para pensar sozinha. Exato, e tem uma questão também de romantização muito grande no campo das mães. As mães não têm o direito de ficarem cansadas com uma criança, com um filho, que demanda ali muito esforço mental, demanda muita coisa, e eu vejo que muitas pessoas romantizam muito e negligenciam o fato, tipo, tá com pedra na mãe que fala que tá cansada, que tá exausta, mas uma criança não é fácil de lidar, né, também.
E a gente não tem um manual de como ser uma mãe e tudo mais, entendeu? Então eu vejo muito essa questão também. Eu queria até relatar o caso, porque teve um paciente meu que entrou em contato, e aí no meio da conversa ele falou: se eu te contar todos os meus sentimentos, tudo que eu sinto, é você que vai precisar de terapia. E aí eu vejo muito que você vê que é uma pessoa que e ele contou um pouco sobre as confusões que estão acontecendo na vida deles e sentimentos diversos e tal. E é uma pessoa que claramente precisa de tratamento, mas que tava ali numa certa resistência, sabe? Uhum. E aí acabou usando até humor ali. É você que vai precisar de terapia, se eu te contar tudo que eu tenho pra falar. Mas é uma pessoa que tá precisando claramente, sabe? Uhum. Então, muitas pessoas também não têm muito acesso a essa informação do que é a terapia, né? Quantas pessoas já perguntaram para mim, mas Carol, como é que é uma sessão de terapia? Eu nunca fiz, né? Eu vou contar minha vida para um estranho. Então, poucas pessoas também têm o discernimento do que é uma terapia, Uhum. Pois né? é. E do que serve uma terapia. E também aquela visão que se você vai para psiquiatra você é louco, se você vai para terapia você é louco. Então tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas por nunca terem a oportunidade de terem realizado uma sessão, tem muito preconceito e quando realizam fala, caraca, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais livre, eu tô me sentindo mais em paz, é como se eu tirasse uma pedra das minhas costas. Então eu percebo que muitas pessoas realmente não têm esse discernimento da importância da terapia, do que a terapia ia, né, realmente para que ela realmente funciona, né? Uhum. Porque tem esse preconceito aí, que é uma coisa muito arcaica, né? Pois é, isso, né? É muito antigo. A gente veio de uma história em que a doença psíquica era muito, era tratada muito, era muito, era vista com muito preconceito, né? Então eram vistas as mulheres que sofriam é porque eram histéricas, e aí a histeria tem é totalmente diferente da história da histeria mesmo, né? Do principal conceito ali, freudiano, é totalmente diferente. Não, uma mulher cansada, uma mulher deprimida, realmente ela carrega nos seus ombros assim a responsabilidade pela vida de alguém. Então, por mais tranquila que seja a família, a criança, ela já carrega em si uma grande responsabilidade por manter tudo em ordem, né? Então, falar que está louca ou que está histérica, ou que isso vai muito nessa linha desse preconceito muito grande. E quando alguém vira pra gente e fala assim, eu já ouvi também, Carol, pessoas falando assim, não, deixa eu melhorar um pouquinho e aí eu busco terapia. Eu falo, não, é agora que você Sim, precisa. eu já Vamos escutei também. lá. Agora eu tô num momento muito complicado da minha vida, mas quando eu tiver melhor eu vou entrar em contato com você. É Mas é agora que a gente agora tem que que você mais trabalhar. precisa. E é muito claro, porque pra gente é algo muito simples. É agora que você mais precisa. Quando você estiver bem, você vai falar, estou bem, não preciso mais. E aí eu percebo até como, às vezes, um mecanismo ali de defesa para a pessoa não fazer. Porque o que passa, assim, na cabeça de alguém, Dri, que tá no momento mais difícil da vida dela e quer organizar a vida dela para iniciar a terapia, sendo que a terapia ela serve muito, porque as pessoas procuram muito ali quando elas percebem realmente que, olha, eu tô mal, é necessário, eu preciso, e aí elas não querem mais largar também, né? Mas a maioria, né? A gente não pode nunca generalizar, gosto muito de ressaltar isso sempre aqui. Mas, como que é algo muito claro pra gente, mas pra muitas pessoas não, porque você escutou isso, eu também, e com certeza muitos outros profissionais dessas áreas também já escutaram, né? Então é tipo assim, deixa eu esperar, eu tô com, sei lá, amidalite, deixa eu esperar passar pra ir no médico. E como que vai Exatamente. passar? Como que você sabe, se você está nessa confusão, como que você talvez, será que você vai conseguir sozinha? Uhum. Como que vai ser isso? Como Quais que são você os vai métodos que você vai escolher, que talvez não sejam cientificamente eficazes, como a gente traz aqui, né? exatamente, exatamente. Então, pessoal, assim, ressalto aqui que psicoterapia não é bate-papo, não é, uma escuta passiva, em que alguém só vai ficar ouvindo sem
fazer nenhuma intervenção sobre isso. A psicoterapia, ela é sim um espaço de acolhimento, mas existe muita ciência envolvida para que você tome as melhores decisões para você, né? Então, a depressão, se a gente está falando que é uma distorção, além de muitos outros fatores, se a gente está falando que é uma distorção de pensamento, ou seja, são pensamentos que não funcionam para você, a gente vai trabalhar com a identificação desses pensamentos, a gente vai fazer uma reestruturação do teu modo de pensar aí para você desenvolver perspectivas mais equilibradas sobre o que você está passando. E aí o foco na solução de problemas, o foco no teu fortalecimento emocional. Então, você tem aquele monte de ruído à tua volta, como ficar em paz no meio de muitos Desse... acontecimentos. E até tem uma questão assim que eu já escutei também. Ah, não, meu marido não queria que eu fizesse porque você poderia ser conivente para acabar com o nosso relacionamento. Então, o medo do marido da mulher começar a terapia. Por que esse medo, né? Talvez ele ache que ela possa ter uma clareza, talvez, das manipulações que ele faz. E eu nunca viro e dou um veredito para a pessoa, né? Eu, pelo menos, nunca, nunca. É Uhum. sempre, olha, Sim, é bom. não vou interferir na sua escolha, né? Mas a gente, claro, que dá uma clareza para cada pessoa, para que ela tenha o discernimento do que ela está vivendo, porque às vezes a pessoa ela não tá enxergando o que ela está vivendo. Uhum. Mas eu vejo muito medo de alguns, principalmente parceiro, em não querer que a parceira faça terapia, com medo da terapeuta fazer com que acabe o casamento. E por que tanto medo, né, Adri? Exato, exato. Talvez seja aí uma luzinha, né? Uma bandeira vermelha para a gente ficar Certeza. atento. Então, assim, a gente fortalece e estrutura emocionalmente para que você faça boas escolhas, né? Até quando eu atendo casais, eu falo assim: olha, aqui não é a garantia de um felizes para sempre, mas é um caminho para um respeito entre duas pessoas que convivem, né? E Exatamente. que a gente busque isso, que a depressão ela encontre um respiro, que ela melhore à medida que você vai entendendo qual é a tua percepção sobre a realidade que você vive, né? Então, assim, tem muitos fatores. E eu só queria lembrar aqui, pessoal, para quem tem filhos, alguns sinais de depressão em crianças, tá? Que são mais sutis, mas que a gente precisa ficar atento. Então, irritabilidade, né? E um comportamento opositivo, opositor, tá? Então, medo de ir para a escola, principalmente aquelas crianças que gostavam, tinham amiguinhos e iam, trocavam lanchinho, gostavam de almoçar com os coleguinhas, enfim, muito cuidado quando as crianças já não querem mais fazer isso, já não se envolvem com as atividades escolares, já não querem dançar na frente dos amiguinhos, já não quer muito cuidado com o que está acontecendo aí. E muitas crianças têm sentimento de culpa e inutilidade, principalmente crianças que não são ouvidas em casa, que são tratadas como uma peça bonitinha que se coloca ali no canto, um bibelô, elas não participam da vida familiar. Então, existem detalhes muito sutis que a gente precisa entender. Pessoal, o advento de um irmãozinho, né? Às vezes a vinda de um irmãozinho é importante que a criança participe, seja incluída, enfim, mas tem muita mudança na cabecinha dela também. Então, mães não se sintam culpadas, tá? Se é o planejamento familiar, ter dois, três, quatro filhos, né, Carol? Isso é Exatamente, quadrilha, exatamente. né? Então, assim, E nem planejado foi, mas vamos que vamos. exato. Então, assim, se faz parte do contexto familiar, não se sintam culpadas, mas olhem como é que tá a saúde mental, a saúde psíquica do mais velho, né? E vamos observando também como que ficou ali a relação entre os filhos, enfim. Exatamente. E para quem não sabe, né, eu sou quadrigêmea, mas eu Uhum, tenho um irmão mais velho, que tinha quase 5 anos quando a gente nasceu, e uhum, ele acabou fazendo, né, um tratamento como psicóloga, porque imagina, né, o filho único há quase 5 anos, e aí surgem
4 pequenininhos ali, prematuros, né? Uhum. Nascemos com 7 meses, risco de vida. Minha mãe tinha que dar muita atenção pra gente também. Imagino. Uhum. Então, ele teve que ter esse acompanhamento também, né? Então, e tem essa questão também para o outro filho não se sentir negligenciado, né? Isso é importante também, vai Sim. ser E bacana você ver. aí, e aí entra a comunidade, né? Eu falo que ninguém cresce sozinho e a relação pais e filhos, ela tem ali a sua individualidade, ela tem ali a sua intimidade, mas quem cuida da criança, além da família, também é a comunidade e a sociedade. Então, eu sempre prezo por professores auxiliarem nesse cuidado, amigos, familiares, né? Já teve amigas minhas que deixaram o bebê comigo. Adriana, eu só preciso passar uma hora no banheiro. Vai, fiquei lá com o bebê, né? Nem tinha tanto costume, assim, com o bebezinho pequenininho. Fiquei lá e pronto, e foram, e arrumaram o cabelo, e tomaram um belo banho, e se cuidaram e tal. Então, assim, é a comunidade que ajuda a cuidar. E nós cuidamos uns dos outros também, tá, pessoal? Então, os primeiros sinais aí de que uma pessoa que você gosta, um parceiro, uma pessoa que você ama, apareceram os primeiros sinais aí de uma depressão, acolham e encaminhem. Não faça aquilo que não está ao alcance de vocês, tá? Então, E nem encaminhem. negligencie a dor do Não outro, porque você negligencie. não está passando por isso. Exato, exato. Né, Carol? Eu espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, lembrando que não substitui o atendimento em psicoterapia, outras informações, procurem Com profissionais certeza. da sua confiança, inclusive nós estamos aqui também para auxiliá-los. A gente pode Maravilha. deixar o nosso contato aqui, né, caso Pode, a pessoa pode, queira a gente. claro. E o Com certeza. contato @sociopsi para outras dúvidas que vocês tenham e outros temas que vocês queiram colocar aqui no nosso Aqui Pode. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, Dri. Um Até semana forte que vem. abraço. Até. Um beijo a todos. Beijo, Dri. Tchau, tchau. Tchau.